Coloca para nós, só para a gente ouvir um trechinho do Villa-Lobos, das Baquianas brasileiras. Villa-Lobos, ele era completamente apaixonado... Você está com o microfone? Não? Aqui. Ele era completamente apaixonado por Bach. Então, ele fez uma construção musical chamada Baquianas, em homenagem a Bach, pelo amor que ele tinha, pela admiração que ele tinha por Bach. Então, a gente vai ouvir um trecho dessa Baquiana. Deixa só o querido falar. Pastor, o senhor está falando sobre diversos ritmos, né, a origem desses ritmos. Sim. Quando você pensa num samba, parece que dentro da igreja, dentro do processo litúrgico, parece que não combina. Uhum. O senhor acha que tem algum ritmo que realmente pode ser evitado, tipo um reggae? São coisas assim que parece que não combinam muito. O senhor acha que não tem nada a ver ou é bom evitar? Não, tem a ver sim. A parte rítmica, a gente tem que ver o direcionamento que essa parte rítmica nos leva na questão cerebral. Tá? O contexto, tá? O contexto e a indicação que ela nos leva. Então, por exemplo, você citou o samba. O samba tem várias vertentes, né? Então tem, por exemplo, samba-canção, que é um samba mais tranquilo. Em contrapartida, nós temos o samba-enredo. O samba-enredo é o samba das escolas de samba. A batida do samba-enredo é uma batida diferente. Tá? E o contexto do samba-enredo é contar uma história. Né? Então, por exemplo, a escola de samba, ela pega um tema. Então, nós vamos falar sobre o Pelé. Então, a gente vai contar a história do Pelé. Então, eles fazem uma música como se fosse uma ópera, contando aquela história. E o andamento do samba-enredo é o andamento mais forte que tem, mais puxado. Só que você associa isso com a escola de samba. Entendeu? O nosso cérebro não consegue desassociar. Tá? Não consegue desassociar. Então, quando você faz essa associação de alguns ritmos, aí surge o problema. Vamos pensar no funk. Se você pensar no funk carioca, não vou nem falar do funk americano, vamos falar do funk carioca. A batida rítmica, vamos supor que você nunca ouviu falar de funk na sua vida. Tá? Você não sabe o que é o contexto do funk carioca. Se você ouvir um funk carioca, vamos pegar um japonês, que não entende o português, não sabe do contexto do funk. A batida do funk para ele vai trazer algo muito bom, porque a batida do funk carioca é uma batida rítmica muito marcante, muito boa. Mas nós brasileiros não conseguimos desassociar essa batida com a letra e com a dança. Então, eu posso pegar um texto, eu vou pegar um salmo, então eu vou colocar um funk num salmo, o texto é o salmo, mas o meu cérebro faz a associação do ritmo do funk com a letra e com a dança que eu conheço do funk. Então, não é legal, entendeu? Então, esse é o problema. Agora, por exemplo, nós temos vencedores que gravaram um baião, que ficou uma delícia aquele. É manhã pescador, já se lança no mar. Tá vendo? Um baião gostoso, que você não traz essa associação. Mas a partir da hora que você traz a associação, aí fica difícil. O rock, a maioria dos nossos cânticos são rock. Um rock mais lento, ou um slow rock, mas se você pegar, por exemplo, um rock metal pesado, você pode pôr um texto bíblico que não vai caber bem dentro de um culto por causa da associação. Tá ok? Pois não, querido? Só uma contribuição nesse quesito aí da batida. Estava vendo um desses pastores, um desses pessoal que faz comentários sobre música, né? E ele falando que a batida tem muito a ver, inclusive, dentro de terreiros de candomblé. Sim. Então, a batida que se coloca num funk, por exemplo, muitas vezes, por fora a pessoa não entende o que acontece nesses bailes funks. Uhum. Mas a batida está chamando entidades que é próprios de candomblé e as sequências afros todas aí, né? Então, isso é fato.
há um risco por trás de Sim, tudo isso mesmo. Isso é fato. Vamos pensar nas escolas de samba. Cada escola de samba serve a uma entidade. Cada escola de samba é um terreiro. Tá? Quando tem o desfile de escola de samba, na verdade está tendo desfile de terreiros. Tá? Ali no Rio de Janeiro. Cada escola de samba serve a uma entidade. As cores da escola de samba são as cores da entidade. Então, por exemplo, você pega a Portela, é azul e branco. A entidade que eles adoram ali é uma entidade, eu não sei se é Iemanjá da Portela, mas é uma entidade que tem a cor azul e branco. Tá? A ala das baianas, ninguém pode desfilar na ala das baianas. Qualquer pessoa pode pagar fantasia e desfilar numa escola de samba, menos na ala das baianas, porque a ala das baianas ela é feita somente de mãe de santo. Só as mães de santo que podem desfilar naquela ala das baianas, que é uma ala obrigatória em todas as escolas de samba. Tá vendo como que é a coisa? É espiritual, é cultica. É por isso que em muitos desfiles, eu não sei se vocês já viram isso, em muitos desfiles há caso de possessão demoníaca com quem está desfilando. Há caso de possessão demoníaca. Porque na verdade ali é uma ligação religiosa muito grande. Então, quando você faz uma associação dessa para trazer para um culto, aí a coisa complica. É nesse sentido, tá ok? Pois não, querido. Pastor, vamos lá. Eu nasci na igreja, né? Na igreja presbiteriana. Sim. Mas assim, na minha adolescência, eu cresci ouvindo rock cristão, sabe? E quando o senhor fala dessa associação, o senhor está falando que, tipo, eu posso estar ouvindo um rock e no meu cérebro eu estou associando com outro rock secular, é isso? No caso do rock que eu estou falando, porque no caso da Umbanda e do Candomblé é bem fácil de se perceber a diferença, mas no caso do rock, por exemplo. Sim, o rock também ele tem as suas várias vertentes, né? Então quando a gente vê aquele rock mais pesado, aquele que quase que inaugurou o Rock em Rio, né, com as bandas vindo e trazendo algumas cenas assim para impressionar, de matar animal no palco, por exemplo, aquele rock, é esse rock que eu estou falando, tá bom? Isso não cabe dentro de um contexto cultico, tá? Algumas músicas, você não vai ter problema em ouvi-las ou cantá-las dentro de um segmento musical, mas muitas delas para um contexto cultico não cabe. Entendeu o que eu estou dizendo? Por causa de um contexto cultico aí não cabe. Nós vamos ver agora mesmo como que é essa ação da música no nosso corpo e no nosso cérebro, aí a gente vai entender bem isso, tá ok? Agora essa associação, por exemplo, quando a gente fala dos terreiros, né, da Umbanda, Candomblé, essas coisas, para nós fica mais evidente, porque isso faz parte, né, daquilo que nós vivenciamos, né? Agora, o rock, ele traz essa vertente de um rock mais pesado, um rock mais sangrento aí, e aí essa associação que a gente faz, aí fica complicado. Até mesmo a ação que essa música traz para o corpo, e aí nós vamos ver. Aí você vai ver por que algumas músicas não se contextualizam num culto. Porque muitas músicas podem nos levar ao êxtase. Entendeu? Num terreiro de Umbanda, no Candomblé, aquelas batidas e as pessoas cultuando, rodando, elas entram num êxtase tão grande que é impressionante. Algumas delas ficam possessas, outras começam a falar em línguas. Começam a falar em línguas ali. Rapaz, esses dias eu vi um paralelo. Alguém colocou assim um culto desse. Como que é aquele. Alguém que citou aqui ontem do pé, do pezinho de fogo, né? Colocou um paralelo de um terreiro e de um culto desse. Só tem diferença na roupa deles vestidos lá de baiana e de tudo. Só tem diferença na roupa, mas a dança é a mesma.
Então a gente vai ver isso, as pessoas entram num êxtase, e o que nós vemos em muitos cultos chamados evangélicos, é um êxtase espiritual, que eles acham que é a ação do Espírito, mas a música está sendo usada ali para levar a pessoa a um êxtase espiritual, a pessoa ela rola no chão, a pessoa rodopia, a pessoa diz que está falando em línguas, tudo por conta de um êxtase pela ação da música no corpo dela, no cérebro dela. E isso é muito sério, nós vamos tratar disso agora, tá bom? Pois não, querido. Pastor, eu não sei se o senhor vai chegar nesse assunto, mas a questão daquela música de fundo quando o pregador está pregando. Sim. Música de fundo para o pregador pregar é totalmente usada para mexer com as emoções. Nós precisamos trabalhar com a razão. Na hora que nós estamos, não há problema algum, uma música de fundo, por exemplo, o pastor fala assim, olha, nós vamos ter um momento de oração agora. Não tem problema algum, uma música de fundo ali no momento que nós estivermos orando. Mas no momento que se faz um apelo, um momento que o pastor está pregando, isso pode adentrar o ato emocional e muitas vezes anular o racional. Esse é o grande problema, tá ok? Como que a música é usada? Em todos os contextos, justamente para isso. E nós vamos trabalhar isso agora, justamente para isso. Então, por exemplo, o que te envolve emocionalmente, eu faço uma pesquisa, tá? Eu faço uma pesquisa de campo e vejo o que te envolve emocionalmente com a música, para eu te prender. Para eu te prender. Então, vou citar um exemplo lá em Goiânia. Eu moro na Vila Nova. E torço pelo Vila Nova. E sofro pelo Vila Nova. Não é? Né, Silas? Ali na Vila Nova tem um supermercado que é o supermercado prático. Vocês, da época de vocês, né? Clayton e Nuvem. Supermercado prático. Então o que acontece? Faz-se uma pesquisa de campo. Eles entenderam que a música que agrada no supermercado ali na nossa região, ou é a música gospel ou é a música sertaneja. Então você entra no prático, ou está tocando uma música gospel, ou está tocando uma música sertaneja. Essa música mexe com a sua emoção. Você fica com desejo de estar ali. Ficar no supermercado com desejo de estar no supermercado, o que acontece com o seu bolso? Esvazia rapidinho, não é? Já fizeram uma pesquisa no Pão de Açúcar, tá? Setor Marista, Setor Oeste, Setor Bueno. O que eles tocam lá? Jazz, blues, bossa nova. Segura ali, tá? Pesquisa de campo, usando a música. Chega a época de Natal. Você quer uma música que mais mexe com as nossas emoções do que a música de Natal? Com exceção daquela que a Simone canta, o restante mexe com as nossas emoções porque traz memória afetiva. Tudo que traz memória afetiva musicalmente nos prende. Nos prende. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado de não manipular. Porque se tem algo que é muito fácil nós fazermos, é uma manipulação através da música. Tá? Uma manipulação através da música. Você manipula um público, você manipula um grupo imenso através da música, porque está mexendo com a emoção.